pessoas, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Luísa e hoje eu trago pra vocês uma resenha especial para pessoas ansiosas. Exatamente. O livro em questão que a gente vai conversar hoje é Gente Ansiosa Brasil. Exatamente. Mas antes, é sempre bom lembrar, caso você ainda não seja inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo e também vai lá me seguir nas redes sociais. Elas estão sempre linkadas aqui na descrição. Tá bom? Bom, pessoinhas do meu Brasil varonil, antes de a gente falar sobre Gente Ansiosa, já deixa aqui o meu super disclaimer, porque este livro tem gatilhos. Então antes de você começar essa resenha ou começar a ler Gente Ansiosa, eu já vou explicar pra vocês que temos um gatilho bem grande, que é suicídio. Então se você não estiver se sentindo bem pra ler esse tipo de temática, ou achar que não tá preparada pra embarcar aí numa conversa profunda a respeito desse tema, é melhor passar então o livro pra outra hora, beleza? Já deixo aqui então a minha explicação sobre o principal gatilho de Gente Ansiosa e vamos para a resenha. O autor em questão é o Fredrik Backman, mas isso não foi o que me deixou mais surpresa, porque o autor na realidade é da Suécia. Eu não sabia que existiam pessoas ansiosas na Suécia. O que você pode ficar ansioso vivendo na Suécia? Você tem lá um governo show, você tem aí apoio, né, de várias coisas, é um país desenvolvido. E isso faz com que a gente reflita realmente várias coisas, né? Dinheiro realmente não é tudo. E nem mesmo estabilidade do governo significa que você não vai ser uma pessoa ansiosa. Enfim, refletir horrores, já dá pra ver, né? Gente Ansiosa foi um livro que me fez refletir demais. Enfim, esse foi o último livro de 2021. Foi realmente um livro pra deixar pra trás o ano que passou, porque realmente trouxe assuntos que eu lidei muito no meu ano e foi muito incrível eu terminar esse ciclo lendo Gente Ansiosa. Eu já falei sobre ele aqui no canal, inclusive, vou deixar linkado aqui nos cards pra você conferir. Eu falei sobre os meus livros favoritos do ano e com certeza Gente Ansiosa tá entre eles. Lembrando que esse é um livro da editora Rocco e a edição que eu comprei veio também com um negocinho pra guardar marcador de página. Achei muito chique, muito incrível. Certo, o que a gente pode falar de Gente Ansiosa? O livro, ele é meio perdido, assim. Você não começa exatamente da onde você começou, sabe? O livro, ele é contado de diversos pontos de vista, mas os pontos de vista principais que a gente tem são de dois policiais que são pai e filho. Só que o que tem aí de grande diferença é que o livro, ele é construído aos pouquinhos. Primeiro a gente vai conhecendo uma pessoa, depois a outra, e tudo isso faz sentido porque é uma construção meia louca, de alguém bem ansioso mesmo, sabe? Eu não sei se isso faz muito sentido, mas eu achei a construção do livro fazendo com que lentamente a gente fosse entendendo o plot muito interessante. E isso que me deixou mais empolgada e parte da história enquanto eu tava lendo. A primeira coisa que você, como leitor, vai entender é que ocorreu um roubo. Na realidade, não foi bem um roubo, mas os policiais, ou um policial à paisana, né, um guarda de trânsito talvez, acabou assustando um ladrão de banco. Um assaltante de banco. E esse assaltante, por puro descuido, acaba entrando sem querer em uma casa. E essa casa estava aberta à visitação. Então várias pessoas estavam lá para tentar ver essa casa, para ver se elas compravam a casa. Basicamente um open house, né? Onde você vai ver o tamanho da casa, enfim, se você vai gostar do ambiente, para então dar o seu lance e, por fim, comprar a residência aí para você. Então é basicamente aí que a gente tem o primeiro passo. O ladrão entrando sem querer dentro de um open house na Suécia. E a partir daí a gente vai conhecer os reféns. Isso é uma mistura, uma salada, porque tem coisa de tudo quanto é gênero, tudo quanto é coisa. É uma bagunça, uma bagunça. Eu acho que a minha personagem favorita é a Zara. A Zara, ela é uma bancária, inclusive, e ela tem uma ligação muito especial com a primeira passagem do livro, porque a primeira coisa que a gente é introduzido, na realidade, é sobre um acontecimento muito marcante na vida de um dos policiais que tá investigando realmente esse assalto.
fato, né? Porque o que a gente sabe também é que, ao final, isso no começo do livro, por isso que ele é meio dadaísta, assim, meio... começa com uma coisa, daí você já sabe o final. Enfim, a gente já sabe que o assaltante sumiu. E eles não sabem onde é que tá esse assaltante e tal, então eles estão basicamente interrogando todos os reféns que estavam presos dentro dessa casa. E é através dessas interrogações que a gente vai descobrindo basicamente a história, e entre elas a gente vai tendo também alguns pontos de vista. E o meu preferido é da Zara, que é uma das bancárias ali que tava fazendo esse open house, tava vendo a casa pra vender, e ela tem uma ligação muito importante com esse policial também. Apesar de eu não querer dar spoiler, os dois eles acabam tendo uma correlação muito importante. Eu acho que isso é incrível, a maneira como o autor ele vai construir a relação de cada personagem, vai fazer com que cada um desses reféns que tem seus problemas, né, distintos, as suas inseguranças, acabem sendo colocadas à frente de qualquer coisa. Eu achei o livro extremamente bem escrito, é um livro que não tem, obviamente, uma escrita linear, né, a gente vai se sentir eventualmente um pouco perdido. Tem muita gente, eu creio que são 7 ou 8 reféns, mais o assaltante, mais os dois policiais, mais, enfim, um monte de galera, mas eventualmente você vai conseguir se colocar como parte daquela história. E cada um desses personagens, né, a gente tem então um casal, duas meninas, uma tá grávida, né, as duas são um casal e elas estão vendo realmente pra começar a vida delas. A gente conhece outro casal também, esse entre um homem e uma mulher, que estão, na realidade, nessa crise de meia-idade e tal, que estão procurando casas pra reformar. A gente tem então essa Zara, que é uma bancária, e a gente tem várias outras pessoas ali que coexistem nesse assalto meio doido, meio maluco, e que faz o total sentido. É uma maneira de lidar com o que é ansiedade. É difícil eu falar sobre o livro sem eu contar um spoiler aí gigante, mas a gente tem uma maneira muito íntima de falar sobre assuntos pesados, só que não causam aí aquele desconforto, sabe? Porque muitas vezes a gente tem aquela história que fala sobre depressão, suicídio, de uma forma pesada. E na realidade, o livro Gente Ansiosa fala sobre isso de uma forma muito leve. Ele vai entendendo aí os principais problemas humanos de cada um dos personagens, e o autor mesmo vai suavizando, fazendo com que a gente veja como realmente é ter um problema de ansiedade, como é lidar com alguns traumas, o que o nosso corpo e até mesmo a nossa mente acaba vivenciando quando é posto em uma situação de extrema ansiedade e nervoso. Eu achei incrível a maneira como o autor escreveu. Ele é o segundo livro mais querido aí do ano passado. Eu super recomendo a leitura pra vocês. Gente Ansiosa fala sobre ansiedade, fala sobre suicídio, fala sobre temas muito difíceis, de uma forma leve, de uma forma calma. Ele dá um soco no estômago, mas passando a mão, sabe? Ele fala assim, olha só que personagem legal, olha só como você pode aprender com os erros dele, ou como você pode aprender com a vivência desse personagem e tirar isso aí, alguma lição, sabe? É um livro que é muito bom e foi incrível fechar o meu ano e deixar tudo isso pra trás, porque Gente Ansiosa, ele se passa inclusive no ano novo lá na Suécia, e a gente tem realmente um fechamento de ciclo, as coisas acontecem. O final do livro a gente vai descobrir o futuro dos personagens, então é um prato cheio com começo, meio e fim, apesar de não ser escrito de uma forma linear. Eu diria pra vocês que Gente Ansiosa é um ótimo livro pra quem lida com ansiedade ou quem tá passando aí por qualquer tipo de problema psicológico ou que precise lidar com problemas muito sérios, porque o autor ele consegue fazer com que a gente leia e ria, inclusive, dos nossos próprios traumas, né? Que a gente entenda o significado deles e como a gente consegue lidar da maneira mais leve possível, né? Porque viver não é fácil, mas a gente pode fazer com que esse momento seja menos pesado, sabe? Eu acho que é isso que o autor propõe. Inclusive, quando a gente finaliza o livro, né? Ele fala sobre uma perda que ele teve da própria família, gente. Ele perdeu alguém ali muito próximo dele, não bota o nome da pessoa, obviamente, mas alguém que ele conhecia acabou cometendo suicídio e ele se culpa muito. Eu acredito que seja um livro de redenção, pra gente entender onde é que tá a culpa daquilo que a gente sente internamente, né? Da onde é que a gente vai encontrar, porque muitas vezes a gente passa por problemas psicológicos e não tem quem culpar, né? Então o autor ele meio que isenta a culpa e acaba falando
falando sobre problemas mentais de uma forma muito simples, muito clara, muito gostosa de ler. É um ensinamento incrível e que te isenta de culpa no final da leitura, sabe? Então eu super recomendo pra todos a leitura de Gente Ansiosa, da Rocco. É super hypado e super recomendado. É um livro que vale a pena, mesmo que tenha sido lançado ano passado. Se você tá passando por qualquer tipo de situação, esse livro pode te ajudar. Me ajudou muito. Fez com que eu finalizasse a minha caixinha de 2021 com chave de ouro. O que deixou pra trás, deixou pra trás. A gente não tem culpa de absolutamente nada. Bom, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito de falar sobre esses principais problemas que eu passei e que todo mundo passa, que é a ansiedade generalizada, que é passar aí por problemas da psique, enfim, né, que a gente fica meio nervoso ou que passa por problemas psicológicos. Então, lembre-se, os livros também curam. Sempre busque livros que possam fazer com que você se sinta parte daquele universo e que façam você chegar a uma conclusão. Bom, pessoas, então por hoje é só. Muito obrigada pra quem chegou até aqui. Lembrando sempre que pra ajudar esse canal a crescer ainda mais, já se inscreve, deixa seu joinha aqui nesse vídeo e também vai lá me seguir nas redes sociais. Elas estão sempre linkadas aqui na descrição, tá bom? Muito obrigada e a gente se vê com toda certeza no próximo. Tchau!